Fala, campeão, campeã. Seja bem-vindo a mais um Pode Empreender. Hoje é com muita alegria que eu recebo esse amigo, um cara que não faz tanto tempo que eu conheço, mas me parece que mora há muito tempo dentro do meu coração, porque de fato é um cara que me chamou muita atenção, que me ensina muito, que me inspira com as suas colocações. Seja bem-vindo ao Pode Empreender, pastor Rondinelli, e que você venha com... Vamos beber um pouco da sua sabedoria aqui. E hoje eu queria dizer a vocês que nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. O pastor Rondinelli tem uma carreira dentro das empresas, né, desenvolvendo, treinando pessoas, mas também vamos falar de fé, né? Como é que nós, enquanto empreendedores, podemos construir vamos dizer, essa avenida do empreendimento e da fé, essa parceria entre a espiritualidade e o empreendedorismo. Então, seja bem-vindo ao Pode Empreender, é uma alegria recebê-lo. Max, obrigado, a alegria muito, muito maior é a minha, eu acredito, de estar aqui. Você, tal qual falou de mim, é uma pessoa que eu tenho trazido em meu coração, tenho bebido da água que você tem distribuído através das suas redes sociais, através daquilo que você faz. Pude ficar muito preocupado em ser convidado para esse podcast, sobretudo depois de assistir o primeiro episódio, que foi com o Jarbas, seu sócio, o que aumenta a responsabilidade ainda mais. E eu fiquei até me perguntando por que o Max me chamou aqui, se fui eu que pedi a ajuda dele. Recentemente eu falei com o Max via rede social acerca de uma questão que envolve a minha empresa. E o Max me trouxe aqui para falar sobre empreendedorismo e fé. E cá estou, bom, espero poder contribuir com a sua vida que está ouvindo isso e com a sua vida, Max, de alguma forma. Muito obrigado. Acredite, pastor, eu sou, assim, posso falar aqui um devoto, né? Eu sou um devoto de Jesus Cristo. Às vezes a pessoa me pergunta, qual é a tua religião? Jesus no centro. Para mim, para deixar claro, minha religião é essa, Jesus no centro. Não me interessa, dentro da minha empresa eu tenho N pessoas. Eu acho que você teve a oportunidade de visitar um dia. A gente tem um projeto bem legal, bem bacana, que nós vamos falar um pouquinho aqui na frente, de tudo isso, de como aconteceu tudo isso, do chamado que a gente recebeu. Eu entendo a nossa empresa como um instrumento de propagação da fé, da espiritualidade, porque para mim o jogo da vida é 100% espiritual, e à medida que isso vai descendo, todas as outras áreas da sua vida vai sendo abençoada. Eu queria também fazer aqui uma colocação, pastor, e lhe fazer uma pergunta, porque empreender tem os seus desafios, né? E ser desafiado a nível de empreendedorismo, eu digo muito, empreender ou é doença ou é bênção, né? Doença por quê? Porque empreender, em alguns momentos, você vai transformar os seus dons que Deus te deu, as tuas habilidades que vão sendo construídas durante a jornada de vida, em caos. E esse caos faz muita gente desistir. Por que as pessoas desistem, pastor? Isso não é só na vida do empreendedorismo. O que faz as pessoas desistirem? Nossa, uma pergunta bem abrangente, mas eu quero contribuir com isso. Antes, permita voltar só um pouco, antes de responder a sua pergunta, voltar um pouco no seu questionário, quando você falava sobre sua devoção a Jesus Cristo. Falar sobre qualquer assunto, aos olhos de Jesus, torna-se até complicado, porque o assunto ele pode ser bem encurtado com uma simples resposta. Isso vale para qualquer área da vida, sabe, Max? Como empreender? Como Jesus empreenderia? O que eu faço com relação à minha família? O que Jesus faria? Se eu conseguir responder essa pergunta, eu acredito que eu tenho encaminhamento para muitas coisas, de tal forma que o comentário que eu estou fazendo é acerca também da minha admiração e do meu respeito pela pessoa de Jesus e pelo comportamento que ele nos inspira a ter, baseado na sua própria vida. Respondendo a sua pergunta, o que faz as pessoas desistirem?
dentre as muitas respostas que eu poderia te dar, eu acredito que é a falta de um propósito bem definido. Um propósito bem definido. O que que eu quero? Para que que eu quero? O que que eu vou ter quando eu conseguir isso? Ou quem eu me tornarei quando eu conseguir isso? E depois de eu me tornar, as pessoas que eu amo, as pessoas que me amam, elas serão beneficiadas ou elas serão prejudicadas? Isso é possível de realizar? A falta de um propósito bem definido, sem dúvida, vai fazer com que as pessoas desistam no caminho. Até eu conto um conto de Lewis Carroll, bem conhecido de muita gente, das crianças, e nós costumamos ouvir por aí, que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, quando ele relata lá em Alice, o País das Maravilhas, que quando ela sai de dentro da cartola e cai no paraíso, ela se dá com um gato, numa árvore. Aí ela olha para o gato e pergunta assim, para onde eu vou? Aí ele diz assim, eu estou parafraseando, é mais ou menos isso. Ele diz, para onde você quer ir? Aí ela diz, eu não sei. Aí ele responde, então, para quem não sabe... Qualquer lugar serve. É isso, para quem não sabe onde quer chegar, para quem não tem um propósito, qualquer lugar serve. Perfeito, pastor, perfeito. Eu quero aqui aguçar um pouco o nosso diálogo, né? Compreender um pouco o nosso diálogo. Eu queria entender como é que eu posso integrar valores espirituais dentro do negócio. No seu podcast com o Jarbas, ele respondeu essa pergunta dentro do viés de como escolher o melhor sócio. E eu lembro que o Jarbas, ele falou justamente sobre valores. Valores. Há uma importância, Max, de inicialmente entender o que são valores. Porque existem os valores que são importantes para mim, e existem os valores que eu sigo efetivamente. Os dois são diferentes. Os nossos espectadores, se nós perguntarmos, comente aqui quais são os seus principais valores. Sem dúvida, vão responder Deus, vão responder a família, vão responder a saúde. Eu acredito que esses são os seus valores. O que me deixa reticente é saber se você coloca os seus valores em prática. Então, olha para o teu extrato do cartão de crédito, ali estão os teus valores. Olha onde você investe mais tempo. Tem gente que diz que é a família, mas na verdade é o Instagram. Então, vamos colocar, para responder a sua pergunta, a palavra valores no lugar, porque se o teu valor for o Instagram e o meu não for, eu já estou indo para o lugar errado. Quando eu trago valores dentro de princípios espirituais, de princípios de fé, aí eu vou olhar para quem? Eu vou olhar justamente para Jesus. O que foi que ele pregou? Como foi que ele viveu? Daquela forma, eu trazendo para a minha vida e vivendo a minha vida verdadeiramente, eu lembro da resposta do Jarbas no podcast anterior. Eu preciso ter os mesmos valores. E não só ter, viver os mesmos valores. Praticar os mesmos valores. Exatamente, eles serem evidentes ao ponto para as pessoas olharem para o Max e dizer assim, o Max ele é família, o Max trabalha, o Max viaja, o Max... Tu dorme, Max? O Max dorme, mas ele não perde a oportunidade de estar com a família dele. Então vale a pena estar. Tem um camarada... Você deve conhecer, né? Um camarada aí que empreende muito bem. Eu não sigo, mais uma vez eu ouvi uma frase desse cara que fez muito sentido. Ele diz assim, eu sou casado, eu não faço negócio com quem trai a esposa. Valores. Então como é que eu integro isso espiritualmente? É claro, eu preciso ter um mínimo de vivência espiritual para olhar com esses olhos. E ressalto, espiritual. Não religioso. Espiritual, são perfeito. Coisas diferentes. Perfeito. Se Jesus faria, aquele camarada faz, ok. Vamos integrar isso que eu acredito que pode dar certo. O próprio Jesus, ele disse assim, quem comigo não ajunta, espalha.
Quem tem valores e vivem por esses valores, quem tem valores e vive por esses valores, eles conseguem se conectar com quem tem os mesmos valores. Boa, pastor. Eu quero colaborar contigo, porque eu já passei por circunstâncias também extremamente interessantes. Uma vez eu entrei numa empresa e tinha lá alguns valores, sabe? Aqueles valores de parede bonita, aquele quadro bacana, e que tava lá um negócio chamado ética. Aí eu olho pro cidadão, o cidadão conversa comigo, e ao conversar comigo, esse cidadão também fala que, poxa, eu tô ali, tô com problema no meu casamento, aí eu vou e aprofundo um pouquinho. Quando eu faço 2 perguntinhas, ele tá traindo a mulher. Aí tá lá, ética. Aí eu, posso falar contigo? Eu disse, pode. Aí, entra aqui. O que é que essa palavra significa? Aí eles estão ética, eu sou muito ético no trabalho. Cara, quer um conselho? Conselho tem compromisso com o futuro, tá? Só pode dar conselho quem passa. Quem passa. Conselho tem compromisso com o futuro. Não é opinião, não. Não tô aqui pra te dar uma opinião, não. Então eu vou dar um conselho pra você. Eu já fiz minha merda. Meus problemas eu já fiz, já resolvi, tá resolvido. Agora eu vou te dizer uma coisa aqui, ó. Tira esse valor da tua parede. Ele diz, por quê? Como é que você é ético e traz sua esposa? Não, mas no negócio é diferente. Não é diferente. Me leva mal, mas não é diferente. Não me leva mal, mas não é diferente. Rasgue esse teu negócio aqui na parede. Então eu passei por uma situação dessa e foi muito interessante viver isso. E ele me agradeceu depois. Foi muito forte no momento que eu falei, né? Mas depois ele me agradeceu muito isso. E isso, pastor, assim, tem muito a ver com o que eu acredito, né? Com o posicionamento que eu acredito. Foi sempre assim? Não, eu não fui sempre assim, não. Tive meus erros. Eu errei feio, mas corrigi e agradeço a Deus e pude perceber a minha esposa, ela empreende comigo dentro do meu negócio, ela vivencia o meu negócio, ela respeita a minha avenida de talento, eu respeito a avenida de talento dela e a coisa tem andado bem, tem fluído bem e eu sou muito grato a Deus. Aliás, quero mandar um abraço aqui para minha esposa, a Mabelle. Deus me honrou demais com ela, então eu só tenho honra para dá-las. Então eu agradeço demais tudo que Deus tem nos proporcionado, né? Então, pastor, se eu tivesse aqui, vamos colocar, o senhor definiu muito bem essa ideia de valores, mas eu quero, na verdade, que o senhor nos ajude a compreender como fazer ou como colocar a espiritualidade no meio dos negócios. Eu tenho uma experiência muito particular com isso, mas eu vejo que nem todos os empresários entendem assim, nem todos os empresários visualizam assim. Às vezes eu sou chamado até de sonhador, talvez até de babaca, de menino amarelo, como diz aqui no interior do Ceará, mas eu fui fazer um negócio e eu estava em São Paulo, fazendo um negócio. Presta atenção nessa história. Estava fazendo um negócio sentado na mesa e ao fechar esse negócio eu estava sentindo uma paz no coração muito grande. E naquele momento a paz no coração, aquilo veio e eu parei no meio da reunião. O que foi? Não, vou no banheiro. Saí, fui no banheiro, fui fazer uma oração. Fui orar. E pedir a Deus de forma específica. Deus, se é paz que eu estou sentindo no coração, se é isso a confirmação, muitas vezes, Deus pode não falar com você. Mas outras vezes, Deus confirma você. Tem momentos que você vai agir por fé, né? A própria Bíblia fala muito sobre isso. Mas tem momentos que Deus é direto com você. Ele é acessível a você quando você pede. E nesse momento, Deus falou comigo, através da minha esposa, e quando eu cheguei, a paz foi sentindo, eu fui sentindo a paz no coração, e aquilo foi um marco para mim. Então, a partir daquele momento, todos os negócios que eu vou fechar, os negócios que eu vou construir, eu faço a minha oração, eu tenho o meu propósito de oração, eu peço a Deus para me direcionar,
E às vezes eu não quero ser enganado pelo que eu gostaria, e muitas vezes eu fico querendo escutar uma voz que é o que eu gostaria e que não é Deus que está falando. Tem muita gente que diz assim, Deus falou comigo, mas será? Será? E como é que você sabe que Deus falou? Presta atenção no que o pastor disse. Será que você está vivenciando os valores? De fato como é? Porque se você diz que Deus é um valor, você deve estar vivenciando. Qual é o meio que você está incluso? Aonde é que você está ali? Está congregando? O que é que você está fazendo, na verdade? Né? Então, eu tô louco mesmo, pastor, de fazer isso, como alguns dizem, pô, esse Marcos é louco, porque como é que você vai numa oração fazer um negócio? Isso funciona ou não, pastor? Max, lamentavelmente eu preciso dizer que você é louco. Isso é loucura e é insanidade mesmo, mas é uma insanidade bíblica, porque a Bíblia diz que Deus vai pegar os loucos para confundir os sábios. Eles vão pegar os que não são para confundir aqueles que são. Mas você me fez uma pergunta e eu vou lhe responder, vou conversar com você é difícil, porque você é um poço de sabedoria e eu preciso conectar as coisas. Eu vou voltar um pouco na pergunta para te devolver a pergunta. Como conciliar o empreendedorismo com a espiritualidade? E claro que dentro daquilo que eu entendo, tanto como empreendedor quanto um cristão, né, um ministro do evangelho, eu vou te responder. Mas eu quero perguntar para você, Max Jefferson, como, ou melhor dizendo, por que você decidiu conciliar a espiritualidade com o empreendedorismo? Se eu pudesse mostrar agora que, de fato, na minha visão, eu cheguei na espiritualidade, pastor, não foi tão simples chegar na espiritualidade. Eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem chegar realmente na espiritualidade. Tem muita gente religiosa acreditando que acessa a espiritualidade. E para a visão espiritual se abrir, uma das colunas que deve ser quebrada, preste atenção, é a coluna da religiosidade. Você precisa quebrar essa coluna. E a segunda é a coluna da incredulidade. Você precisa quebrar essa outra coluna. Só assim a sua visão espiritual se abre. Aí você diz assim, eu devo ser louco mesmo, mas foi em alguns momentos da minha vida que essa visão se abriu, que eu pude perceber isso, tá? E eu não fiz, eu lhe dei um exemplo do negócio, eu fiz outro negócio. Eu contratei um garoto que hoje é meu sócio também, depois que eu fiz uma oração na sala da minha casa. Eu senti paz no coração. Eu senti que aquele era o momento. Eu já procurava há anos. E é assim, a coisa vai acontecendo. Mas eu tenho uma experiência legal para contar. Eu viajei no ano de 2000, é a quarta vez que eu vou para Israel, para Terra Santa. 2 vezes eu fui com a minha esposa. Ano de 2022, a primeira vez que ela foi. E lá nós recebemos uma palavra e ela chegou com muita força no coração, dizendo que precisava ter um ministério dentro da nossa empresa. E trouxe isso de forma bem aberta comigo, a gente dialogou sobre isso e vinha um monte de indagação na cabeça. Qual era a indagação? Vai virar uma igreja. Mas tem gente que é católico. Mas tem gente que é protestante. Tem gente que é espírita. Um não vai gostar, outro não vai. Mas quem é a liderança dessa empresa? Quem lidera essa empresa? Sou eu como CEO. Mas quem lidera a minha vida? É Deus, é Jesus. Então, amigo, eu vou seguir o direcionamento que ele me der. E aí eu segui. Que criamos um ministério dentro da empresa que se chama Faço Mesmo. Esse ministério, todas as sextas, por volta de 1h30, de 8 às 9h30, nós paramos no horário, preste bem atenção, paramos no horário comercial da empresa e ali nós vamos estudar a Bíblia.
Simples assim. Pode ir um pastor, pode ir um padre, pode ir qualquer um que queira levar uma mensagem direcionada para a Bíblia. E ali traçamos tudo aquilo que aprendemos, porque dentro dos históricos bíblicos, se pudéssemos trazer isso por, vamos chamar, o tempo presente, iríamos encontrar vários empreendedores, vários empresários na história bíblica. Depois eu quero também tocar nisso um pouco com o senhor aqui. Mas isso eu lembro-me bem quando começou. E quando começou, pastor, sabe o que é que acontecia? Lá vem, mais uma besteira. Que besteira isso? Mas eu tenho que fazer isso, tenho que assistir isso. Passou-se um ano e alguns meses hoje. Nós tivemos a alegria de celebrar, inclusive você nos deu a grata surpresa de estar presente na celebração de um ano. E você pôde perceber a transformação das pessoas. Deus se alegra mais com a transformação do que com o milagre, pastor. Deus bate palma para a transformação das pessoas. Deus se alegra no coração das pessoas. E eu vou dizer mais. Vou dizer uma coisa aqui que é inédita, que eu nunca falei. E construindo um diálogo com um amigo que assim, tem uma visão espiritual também muito aberta, eu pude perceber, sabe o quê? Que Deus nos deu a primeira empresa do mundo. Primeira empresa do mundo. Foi que Deus criou. Primeiro. Você está me perguntando? Sim. Deus criou o universo, né? Depois. A terra sem forma e vazia, ele disse haja luz, aí ele foi criando vegetação, foi criando a água. Aí ele deu um jardinzão, não foi, pai? Isso. Pronto. Para o homem trabalhar. Olha que empresa linda, pastor. Qual foi o problema? O homem rejeitou isso. Cuide disso. E o homem rejeitou isso. A primeira linha de empreendedorismo do mundo. Isso. E ali foi implantado, enraizado no ser humano, em você, em mim, em qualquer um de vocês que estão assistindo aqui. Foi enraizado as três grandes travas do ser humano. Sabe quais são, pastor? O medo, a vergonha e a culpa. São as três grandes travas que um ser humano tem, enraizado pelo pecado. Eu fico imaginando quando Deus desceu, depois que Adão pecou. Como é as fotos de Adão, né? Assim? Meu Deus, que vergonha! Verdade. Que vergonha estava Adão. E o medo? Será que eu respondo? Será que vai vir? Deus? E a culpa? Isso ficou enraizado em você e em mim. Portanto, se você me falar que não tem vergonha, eu vou te respeitar, mas sei que você tem. Se você falar que não tem medo, também vou lhe respeitar, mas sei que você tem. Então, o que é que diferencia o meu medo do seu? Intensidade. A intensidade, o seu medo pode ser diferente do meu pela intensidade, por você já ter um preparo a mais ou não, né? A sua culpa da mesma forma, né? Então, assim, a intensidade muda, mas o medo, a vergonha, a culpa, todos nós carregamos lá do nosso histórico. Verdade. Vou abrir algumas lacunas aqui a partir do seu comentário. A primeira coisa que eu quero é que você me relembre um conceito que você tem de medo, que você até mencionou no último podcast com o Jarbas. O medo é Medo é um sintoma de despreparo. Sintoma de despreparo. Medo é um sintoma de despreparo. É como se você não tivesse passado por aquela circunstância e aquilo não te dá subsídio para você passar. Então, quando eu sinto medo, para mim, medo é um alerta, um sinal de alerta para que eu me prepare. Certo. Se eu sentir medo, não passei por aquilo, eu agora preciso sentar com alguém que está mais preparado. Eu vou citar até um exemplo de medo dentro do empreendedorismo, porque isso é importante. Eu me lembro do meu primeiro investimento com loteamento. Era alguns milhões e eu estava com muito medo, porque era o meu primeiro investimento. Já sei que quando eu sinto medo é um sintoma de despreparo. E o medo também, por outro lado, ele pode ser um grande causador de prejuízo. Por quê? Porque
causa inércia, paralisação. Então ele te dá prejuízo porque não deixa você tracionar, tomar a decisão. E como eu sei os dois viés, o que é que eu fiz? Multidão de conselheiro. Começo a conversar e me preparar. Trago um cara do loteamento, pá, avalie essa área. Todo mundo diz que é bom. Avalie isso, o outro diz que é bom. Avalie isso, o outro diz que é bom. Aí eu lembrei de um amigo. Sabe aquele amigo que é do contra? Aquele amigo que você chama o cara e o cara sempre vai olhar uma coisa que tá errada. Ele procura o que tá errado ali dentro. Chamei esse amigo. Bora aqui, entra no carro. Fui até o local. Ele audiou a área toda e ficou ali se coçando para perguntar. E eu disse, o que é que você quer perguntar? Me diga o defeito que tem nessa área. O que tem? Aí ele olhou para mim e disse assim, isso tem documento? Aí eu disse, tem não. Aí ele, eu sabia que tinha um defeito. Lógico, o documento estava ok, mas as pessoas que querem procurar defeito, que não aceitam que você está perto, ou que tem a tal da inveja com você, porque quem tem inveja a você, que está aqui nos ouvindo, não é... O Cristiano Ronaldo não tem inveja de mim, não sabe nem quem eu sou. Não sabe nem quem eu sou. Vai ter inveja de mim por quê? O Ronaldinho vai ter inveja de mim por quê? Não sabe quem eu sou. Quem tem inveja de você é quem está perto de você. É verdade. Quem está perto de você. Então, o medo, naquele momento que eu defini, eu fiz, foi um dos melhores investimentos que eu fiz até hoje, a nível de empreendedorismo, né? De construir um negócio. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz. Excelente. Então, o medo é o sintoma do despreparo. Eu queria só lembrar disso. Voltando aqui aos pontos das lacunas, primeiro eu quero me dirigir a você que está escutando o que a gente está falando. Se você empreende, foque em uma coisa que o Max disse, o projeto que ele tem na empresa dele. Eu tive a satisfação de estar presente na comemoração de 1 ano e eu vi e ouvi com os meus olhos e os meus ouvidos os benefícios que a fé, não a religião, que a espiritualidade proporcionou à vida dos colaboradores, do Max e dos seus gestores, dos seus representantes. Se eu não me engano, Max, me corrija se eu estiver errado, um dos colaboradores que mais despertou a minha atenção foi o Narcélio, ou Narcísio, ou Tarcísio. Se tu não lembras, eu sei que eu só não lembro o nome, mas o que foi interessante naquilo, dentro do projeto Faça o Mesmo, não foi a mudança dele, foi a mudança que a esposa dele... Oberdan. Você vê como eu sou bom de nome, viu? Muito bom de... Gente, Oberdan. Marcílio, corta essa parte. O nome Oberdan não foi o que aconteceu na vida do Oberdan, foi o que aconteceu na vida da família dele, por conta de um projeto que muita gente duvidou. Então, trazer a espiritualidade para o seu negócio é tudo que há de melhor na vida. O próprio Jesus Cristo, ele disse assim, eu sou a videira, meu pai é agricultor, se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai pedir o que quiser e eu te darei. Aí na frente ele diz, porque sem mim você não pode fazer nada. Ainda dentro de outra lacuna, então invista no pessoal da sua empresa, invista na espiritualidade, na fé. A revista super interessante publicou, acredito que há uns 6 anos, uma matéria só falando dos benefícios da fé. E perdoe Max, perdoe ouvinte, ser repetitivo, não é religião, é fé, é espiritualidade. É saber que existe um ser maior que pode estar em nossas decisões. Eu, se fosse você, colocaria Deus em suas decisões. Falando um pouquinho de Adão, Adão foi o primeiro grande empreendedor e o que é interessante é que ele ganhou a empresa. Ele ganhou a empresa. Eu quero só fazer essa observação, lembrando de uma coisa. Em um dado momento do nosso bate-papo, você falou que empreender pode ser uma bênção e também pode ser um caos, gerar uma maldição. Já que você falou de Adão, eu me lembro que quando ele fez o que fez, que ele se escondeu de Deus, ele se escondeu atrás de uma árvore. Ele se escondeu atrás do trabalho dele.
muitas pessoas estão transformando o empreendedorismo em caos. Não bastasse todo o âmbito que pode gerar esse caos na família, porque focou demais no empreendedorismo ou focou demais na empresa e esqueceu o principal. Eu conheço, Max, pessoas que, se puderem, trabalham até 11, meia-noite. Eita, aqui não tem que voltar pra pastor, eu vou te dizer uma coisa. Não, tenha calma, você ia falar que trabalha muito. Não Mas você volta para casa. Não, eu volto não só para casa, eu amo a minha casa, eu amo a minha família, mas eu não amo só de boca. Eu amo de fé, de ação, de atitude, sabe? Eu amo pela entrega, sabe? Eu amo pelo valor, eu amo pela honra, eu amo por tudo isso. A minha família é isso. Mas é fato também, e é importante eu relatar uma coisa, que em um momento da minha vida, eu tive um vício, né? E qual foi o vício? O do trabalho. E esse vício do trabalho, você que está aí do outro lado, é bom relatar isso, compartilhar isso com você. O que é o vício do trabalho? O vício do trabalho é olhar para fora e não olhar para dentro. Olhe para fora, o que é que eu estou conquistando? Olha as conquistas, olha isso, olha aquilo. Não olhe para dentro, e dentro tem um vazio, e dentro tem um espaço. E lá na tua casa, tu deixou um vácuo tremendo. Lá na tua casa, tu deixou pessoas te esperando. Lá na tua casa, tu deixou o teu filho extremamente afobado. E eu lembro como hoje, pastor, e eu preciso confessar, e todas as vezes que eu tenho uma oportunidade, eu espremo isso. Para quê? Para que a cura não só seja minha, a cura possa também estar, eu não gosto de ficar, porque o líder ele não fica lambendo as feridas não, tá bom? Mas quando a ferida já está curada, é bom você colocar para fora, porque na sua cura pode ter cicatriz, na sua cicatriz pode ter cura para outros. Então, em algum momento da minha vida, eu olhava tanto para fora e não olhava para dentro. Era esse o meu vício do trabalho, que chegou o dia de sábado, por exemplo, eu chegar em casa e deitar em casa, muito cansado, porque muito trabalho, meu filho querendo brincar, e eu disse, sai daqui! Por quê? Porque eu já passei a semana trabalhando, e o meu filho gritando pela minha atenção, e eu, caraca, como eu sou imbecil, pastor, como eu fui imbecil, como eu pequei contra mim mesmo, isso é sem querer, tá, pessoal? Isso é sem perceber. Isso não é que você, ou eu sou melhor, ou fulano é melhor, ou o pastor Odinello é melhor, não. Você peca e peca sem querer, errando. Agora, traga para a consciência, busque a consciência, e você vai perceber esses erros, e aí você corrige esses erros. Isso sempre tem um tempo para corrigir. O melhor momento sempre é agora. Sim. O importante é você trazer isso à tona, Sim. dizer, entender a sua vulnerabilidade, mostrar isso. E sempre que eu posso, pastor, as minhas falhas, eu gosto de corrigi-las. Muito bom. Né? Isso é uma habilidade. Então, eu quero colocar isso aqui, porque a gente tem a nossa jornada e é bom falar. Mas, pastor, eu queria também lhe fazer outra pergunta. Como é que eu consigo moldar, tá bom? A espiritualidade ali, como é que eu consigo moldar essa espiritualidade dentro de uma cultura empresarial? Como é que eu influencio isso? Eu vou voltar a algumas conversas anteriores. O bate-papo é tão bom que acaba que as conversas elas vão fluindo e uma coisa vai ficando, mas eu quero juntar alguns quebra-cabeças para poder responder essa tua pergunta. Primeiro, terminando o raciocínio aqui de que Adão se escondeu no trabalho, eu já tinha valorizado que você valoriza a sua família. Então, perfeito. Isso ficou cada vez mais claro. E trazendo a Bíblia como um manual de vida, realmente a Bíblia, sinceramente, é um dos maiores manuais de qualquer coisa, inclusive de empreendedorismo. E você vai observar na Bíblia... Nunca vi ninguém contestar a Bíblia, pastor. De jeito nenhum. Há quem conteste, mas por ego.
por ego. Enfim, isso é outra pauta. A Bíblia diz assim que aquele que não cuida da sua própria família é como se ele abandonasse a fé. O primeiro milagre de Jesus, ele é relatado publicamente em um casamento. Os estudiosos dizem que o motivo pelo qual o primeiro relato do milagre de Jesus foi em um casamento, para que se dê valor à instituição da família. Deus nos fez para a família. A Bíblia gira em torno de famílias. E aí eu pego uma frase de um escritor chamado Ralph Waldo Emerson. Atribuída a ele, eu não sei se é dele, mas ele diz assim, abre aspas, nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso de um lar. Fecha aspas. Só para fechar essa pauta, uma pergunta que você fez anteriormente, que eu até te devolvi, como conseguir associar o empreendedorismo e a espiritualidade. Eu vejo, Max, duas formas de você fazer essa associação. Uma, pela fé, que eu acredito que foi a experiência que você teve. Foi pela fé. A outra é pela necessidade. Infelizmente, nós vivemos em um mundo, e eu não posso pegar o mundo todo e colocar na mesma sacola, mas a gente vive em um mundo onde a maioria das pessoas são ensimesmadas. E por terem bons resultados, isso eu posso trazer para o empreendedorismo com tranquilidade. Elas pensam que foi na força do braço delas. Então, fui eu que consegui. Fui eu que fiz. Isso aqui sem mim não funciona. Então, para que eu preciso de Deus mesmo? Se sou eu que faço tudo isso? Então, como é que uma pessoa dessa vai acessar a espiritualidade por meio da fé? Como é que ela vai trazer para a vida dela por meio da fé? Difícil. Salvo quando ela tem uma necessidade. Quando ela tem uma necessidade, aí não é raro lembrar de quê? Que Deus existe. Aí vai lembrar assim, confia ao Senhor os teus planos e eles darão certo. Se eu tivesse orado antes de assinar aquele papel, eu não tinha caído. Se eu tivesse procurado os bons conselhos, isso não teria acontecido. Eu vejo essas duas formas. Você acessa pela fé e a fé espiritual, gente. A Bíblia, a vida com Deus é uma prova de fé. Como é que um camarada derruba uma muralha que tem metros de largura, que tem metros de altura gritando? Isso desafia a engenharia. Como é que um mar se abre e quando milhares de pessoas passam, afogam outras pessoas? Isso é fé, isso desafia a natureza. A Bíblia é um manual de fé. A espiritualidade é uma vida de fé. Então eu posso escolher. Pelo que eu entendi, você teve uma experiência, seja em Israel, seja em outro canto, e você decidiu olhar dessa forma. E eu falo assim, sem dúvida, Max, e eu digo para você, eu vejo você um cara próspero porque você tem fé. Porque você coloca a espiritualidade à mesa e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe cada vez. Eu tive pouco tempo com você, mas eu não vi isso. Eu senti isso. E coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Eu quero utilizar esse programa, esse podcast, para dizer, meu irmão, seja muito mais próximo de Deus. Você vai ser muito mais abençoado. E isso vai reverberar não só na sua família, mas nos seus pares, nos seus colaboradores, de tal forma que eu respondo a última pergunta que você fez. Como moldar? Como trazer isso? Alguém tem que ver alguém fazendo alguma coisa, meu. Salvo pelo milagre de Deus, onde uma pessoa foi tocada, Maria, a mãe de Jesus, o Espírito Santo apareceu, se você vai engravidar. Meu amigo, se não for assim, as pessoas só vão se moldar, elas só vão acessar, elas só vão ter essa cultura se houver quem implante essa cultura. E essa cultura ela é implantada de duas formas. Primeiro, pela repetição. E segundo, que é a principal, pela prática da própria vida. Eu preciso validar
o nosso pastor Costa Neto, eu sou pastor da CC Videira, preciso validar o nosso pastor, porque ele implanta a cultura e nós somos uma igreja, organização, nós também somos uma empresa. E o nosso pastor ele tem uma visão muito empresarial. E como é que ele implanta essa cultura? A cultura daquilo que ele quer. Primeiro, ele fala. E ele repete. E ele repete. Às vezes ele vai começar a reunião, Max, e ele diz assim, gente, eu vou falar o que vocês já sabem, mas eu vou repetir. Então aquilo entra na nossa mente. Mas aquilo encontra um lugar fértil quando não são só palavras. Quando ela é vivida. Quando você, como gestor, para ouvir o seu colaborador. Com o seu PDI, investindo horas e horas, que para muita gente é perda de tempo. Mas não. Para você está investindo em pessoas. E Jesus, ele investiu nas pessoas. De tal forma que não existe nada mais rentável, não existe nada mais lucrativo para qualquer empresa do que investir nas pessoas. E investir em pessoas é fazer o que Jesus fez. Agora, quando você associa essa fé, eu acredito nisso. Mas está ali, ó. O Oberdan está vivendo outra vida e não é só isso, ele entrega o resultado. Ele faz aquele além que o Jarbas fazia como sócio, sem ser sócio. Você implanta a cultura, falando, persistindo, repetindo e vivendo. Todo mundo vai se moldar. Ah, cara, hoje se chegar uma sexta-feira na tua empresa e não tiver o faça o mesmo, as pessoas vão dizer, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa fora do lugar aqui. Por quê? Porque você tem uma cultura implantada. Dessa forma eu acredito que eu respondi as perguntas. Se eu não respondi, comenta aqui que um dia eu respondo. 48. 42. Cadê aí o... Aí tá aí, ó. Aí, onde sai? Ok? Pode ir? Bora lá. Pastor, perfeito as suas colocações. Perfeito. Você está me dando aqui uma oportunidade de também falar para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, porque o Espírito Santo, ele, quando você pede a presença do Espírito Santo, você se enche da presença do Espírito Santo e você usa a presença do Espírito Santo. Mas muitas pessoas não querem ser usadas pela presença do Espírito Santo, ou não querem ser usadas pelo Espírito Santo. Como assim, Max? Vou explicar. Muitas vezes as pessoas pedem essa presença, mas não querem ser usadas. Por quê? Não vou falar não, estou com vergonha. Não é tu, cristão. Deixa o Espírito Santo agir. Não é você que vai falar, é o Espírito Santo. Se você pede, se você se enche do Espírito Santo, só fala, só vai. Só vai, é simples assim. E a coisa vai acontecendo. Não precisa racionalizar, criar isso, criar aquilo, não. É simples. E por que eu falo isso, pastor? Porque precisa de um ato de coragem. Precisa de uma ação de coragem. Você precisa, quando a gente recebe isso, e eu falo muito isso porque lembra da incredulidade que você tem que quebrar? Uma das vezes que eu tive em Israel, eu tenho um depoimento muito forte para falar, porque em uma das vezes que eu tive em Israel, eu recebi uma unção de cura. E aquilo para mim cognitivamente, era muito desafiador eu acreditar que eu tinha essa unção. Cognitivamente. Incrédulo. Mas, naquele momento que eu joguei aquilo, a minha visão espiritual mudou. Eu usei essa unção de cura na minha mãe. Minha mãe teve um câncer. Eu usei a unção de cura na minha mãe. A minha mãe está curada. Indo para a academia comigo. Muito bom. Eu voltei a Israel, pastor.
para agradecer. Para agradecer. Então, quando Deus nos dá essa oportunidade, e Jesus falou claramente que nós estávamos aqui para fazer coisas maiores do que ele fez. E milagres acontecem todos os dias. E eu pude perceber, e aqui vai uma reflexão, porque em alguma área da sua vida tem algo que você precisa ressuscitar aí dentro. Tem algo que está morto dentro de você que você precisa ressuscitar. Se Jesus tem esse poder, você também tem. Acredite, ressuscite algo que não está bom na sua vida. Construa isso dentro de você. Então, eu, quando senti a presença do Espírito Santo conversando com a minha esposa, eu disse, nós vamos fazer. E nós vamos fazer, e isso é um ato, uma ação de coragem, porque você vai se expor. Você, quando se expõe, vai vir pedras ali ao seu encontro. Mas firme dentro do propósito, as coisas acontecem. Sim. Levam o seu tempo, mas acontecem. Sim. Acontecem, e acontece exatamente isso. Em todas as reuniões da nossa empresa, nós começamos as reuniões exatamente como o seu pastor começa. Mas nós falamos da cultura, nós falamos da nossa missão. Uma delas, na distribuidora, distribuir soluções em saúde para satisfazer a necessidade da sociedade. Então, quando eu começo, se você ligar para o nosso motorista, ele sabe a missão. Se você ligar para o cara da administração, para o porteiro, para o gestor, todos sabem a missão. Então, eu preciso direcionar essa missão. Eu preciso que todos tenham a abertura para entender isso. E eu necessito que cada um saiba de forma específica qual é aquela missão e a transformação que aquilo pode gerar dentro de você. Isso. Então, pastor, eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores do Pode Empreender. Quero agradecer a Eletro, a Max Eletro, quero agradecer a Yumi Pay, quero agradecer ao Ecopark, quero agradecer a Blue, né, celulares Blue, tá bom? Quero agradecer a LuxPay e a todos os nossos patrocinadores. Muito obrigado por acreditar e estar conosco no nosso Pode Empreender. Tá? Um forte abraço a cada uma dessas empresas. E, pastor, para encerrar aqui a nossa... Não, pode cortar. Não é para encerrar, não. Tem duas coisinhas ainda, mas não vai encerrar, não. Mas é porque vai lembrando, pastor. Sim. Mas, pastor, eu quero trazer aqui e pedir uma reflexão, quero lançar uma reflexão aqui de alguma persona bíblica, um personagem bíblico que nos remete ao empreendedorismo, né? Que a gente possa trazer essa história para o momento atual e refletir sobre ela a nível de empreendedorismo. Sim. Pode chamar de uma? Pode ser, sem problema. Enquanto eu pensava sobre o que nós iríamos conversar, eu me lembrei de um escritor chamado Stephen Scott, se eu não me engano. Ele escreveu o livro Salomão, o homem mais rico que já existiu na Terra. E eu acho interessante que no prefácio do livro, o autor ele diz assim: leia Provérbios todo dia e você vai ser bem sucedido na vida. Agora leia Provérbios todo dia durante 5 anos e coloque tudo em prática que você vai ser tão próspero quanto Salomão. E nós vemos muito no próprio desenvolvimento pessoal a recomendação de se ler o livro de Provérbios. Ali é um manual de empreendedorismo, né? Eu falei que a Bíblia mas ali em Provérbios estão concentradas muitas informações acerca do cuidado com a saúde, que envolve o êxito, do cuidado com as amizades, que envolve o êxito, com a vontade de trabalhar, envolve o êxito, o empreendedorismo, com dicas de empreendedorismo, entre outras coisas mais. Então, o primeiro personagem emblemático que eu lembro, ou melhor dizendo, que eu quis trazer, é o próprio Salomão. E onde é que está o segredo de Salomão, Max? Eu sei que tu te lembras, mas eu quero lembrar aqui para o nosso ouvinte. Salomão, ele teve a oportunidade que todos nós queremos, ouvir a voz de Deus
e responder a seguinte pergunta: ei, o que é que você quer? Já pensou Deus chegando para você e perguntando o que é que você quer? Será que você responderia uma empresa nova? Será que você responderia uma ideia nova? Será que você responderia eu quero dinheiro? Não, Salomão disse eu quero sabedoria. E a sabedoria que ele estava pedindo vinha de quem? De Deus. Ô Max, não tem como desassociar. Se uma pessoa for no mínimo inteligente, intencional, ela vai associar a fé ao empreendedorismo. Salomão pediu sabedoria e ele teve êxito na vida. De tal forma que ele administrou não só riquezas, ele administrou mulheres também. Vamos falar na parte boa. Depois ele fez tudo errado e deu no que deu, mas faz parte. O empreendedorismo mal gerenciado, ele vai gerar problema Sim, também. Salomão foi um empreendedor em série. Ele não tinha só... Salomão vendia cavalo. Salomão, assim, construiu o império a nível comercial. Gerenciou a construção de um templo. Com recursos deixados pelo pai e angariado por ele. Salomão, um grande empreendedor. Outros que eu lembro... Pastor, Roboão era filho de Salomão? Roboão, filho de Salomão. Filho de Salomão. Roboão tem uma história interessante, pastor, de sucessão. Sabe? Roboão, ele pegou algo já construído, foi herdado, só que Roboão teve uma coisa muito interessante, eu me lembrei agora, que Roboão, ele aumentou os impostos. Roboão foi um desastre, porque Roboão, quando foi pedir conselhos aos conselheiros de Salomão, os conselheiros deram direcionamento. E aí, de novo, conselho tem compromisso com o futuro. E Roboão não, foi pedir conselho não, opinião aos amiguinhos lá da época dele. E seguiu os amigos da época dele, dizendo que aumente, porque você vai ser mais duro do que o seu pai, vai ser mais isso, e aí vem definhando. Isso também é uma grande lição para você empreendedor, para você que busca uma sucessão. A história conta, e é bom passar pela história, principalmente a história de um manual bíblico, tá bom? Sim. Você tocou em Salomão, eu lembrei disso e era bom relatar, porque isso acontece no dia a dia, pastor. Sem dúvida. No dia a dia. Dentro da nossa família, nós temos um protocolo familiar. Então, meu filho, quando faz 18 anos, ele passa um ano comigo, do meu lado. Senta nas mesas, viaja, vai comigo. E eu tive a oportunidade de consertar o meu relacionamento familiar, orientar melhor meus filhos, direcionar melhor meus filhos, no sentido de alguns valores, né? Porque dentro do nosso protocolo nós temos alguns valores, como humildade, como fé, como legado, como lealdade. Esses são valores da nossa família. Então isso é desenhado, construído um a um. E sabe o que é interessante, pastor? Eu faço um planejamento familiar. Da mesma forma como eu faço o planejamento estratégico da empresa, eu faço o planejamento estratégico familiar junto com eles. Isso me proporciona um elo de ligação para que não aconteça com os meus filhos o que aconteceu com o Robião. Então, sucessão tem que ser construída. Parabéns por isso. É isso aí. Para que eles não escutem quem não deve escutar. Quem não deve escutar. Um outro exemplo, Max, cito mais dois. Moisés. Moisés, ele foi um exímio gestor de pessoas. Ele estava se perturbando, um erro que muitos empreendedores cometem é não delegarem. E Moisés estava se perturbando, e quando ele estava se sobrecarregando, ele ouviu o conselho do sogro. Meu amigo, você vai se dar mal, meu querido. Então diminui aí as tuas atividades, pega um, pega outro, delega. Moisés foi um exímio gestor de pessoas. E o que é mais interessante, pessoas sempre foram complexas. Pessoas sempre foram desafiadoras. Sempre que Moisés tinha um dilema com as pessoas, o que é que ele fazia? Consultava a Deus. Ele perguntava para Deus o que ele deveria fazer e Deus guiava. Ele fazia que nem você. Ele ia para o banheiro orar e dizer, Deus, o que é que eu faço? Então, Moisés, ele conduziu um povo descrente
a herdar uma terra desconhecida. Ei, Moisés tinha uma liderança. Moisés, ele foi um excelente empreendedor. O outro que eu cito, poderia citar muitos, mas eu quero citar. Pastor, por que Moisés não acessou a terra prometida? Moisés foi um erro de interpretação. Uma coisa importante no empreendedorismo, acho que na vida, é saber se comunicar direito. É tanto falar quanto ouvir. Na caminhada dele, em busca da terra prometida, em um dado momento, o povo sentiu sede. E ele, perturbado ali, foi consultar Deus. E Deus disse assim, fere a rocha. Aí ele foi, feriu a rocha, saiu água. A vida continuou, Moisés seguiu. Em um segundo momento, o povo sentiu sede e foi reclamar. Aí Deus disse assim, fale para a rocha. Moisés feriu a rocha. A água veio, mas ele pagou um preço alto por conta de um verbo. Ele disse assim, Deus disse, porque você fez isso, você só vai ver a promessa e você não vai acessar. E ele, como era um cara temente a Deus, ele disse, se fosse nos dias de hoje, beleza, Deus, beleza, eu fiz o que era para fazer, graças a Deus. Josué, sucessão. Aí, segue o fluxo aí, toma de conta. Pois é, mas Josué, lhe faltava coragem. Josué lhe faltava coragem. Então, pastor, como Josué conseguiu atravessar aquilo, mesmo com a falta de coragem? Aí você me relembra o que eu já lhe disse. A fé. Claro, você falou a palavra protocolo, eu vou lembrar. Seja corajoso, forte e corajoso. Tenha bom ânimo, seja forte e corajoso. E como você usou a palavra protocolo, Josué, ele tinha também alguns protocolos. Primeiro, Moisés criou o protocolo que nem você criou, chamou para perto. Sim. Ande comigo. Quando Josué está só, algumas coisas acontecem que são importantes relatar. Associe ao empreendedorismo como você quiser. Josué começa a trajetória dele ouvindo Deus dizer assim, Moisés morreu. Só que preste atenção, Marcos. Josué sabia que Moisés tinha morrido. Por que Deus disse isso a ele, se ele sabia? Eu acredito que foi assim, queridão, você quer empreender, olha para frente. Olha para frente, o que você acertou, aproveita o que você errou, corrige e olha para frente. Moisés morreu. Você percebe a vida de Josué, que ele, acredito que no capítulo 3, versículo 8, 8, não me lembro, eu não sou bom de endereço, mas eu sei do que aconteceu. Ele diz assim, medite na palavra, não se canse de praticar e fale sobre ela. Conceitos que os estudiosos falam sobre hoje. Hoje os estudiosos dizem, olha, fale coisas boas sobre sua empresa, fale coisas boas sobre as pessoas, fale coisas boas sobre o seu negócio. Josué disse isso lá atrás, protocolo. E o terceiro protocolo de Josué, Max, foi quando ele entendeu que para ele alcançar o pós, ele tinha que se santificar antes. Hoje, eu me incluo em algumas proporções, nós queremos muito resultado imediato, sendo que a gente não está pronto para esse resultado. Nós conversávamos nos bastidores e falávamos sobre aquele colaborador que é muito bom enquanto colaborador, mas que não está preparado para empreender. E quando ele empreende, ele sobe para baixo. Josué, ele entendia que para ter a terra prometida, ele precisava se santificar antes. Josué 5:3 ou 3:5. Está na Bíblia. Ok. Santifique-se hoje, que amanhã o Senhor vai dar o que você quer. Respondendo a sua pergunta. Não, perfeito. Eu quero só colaborar um pouco, eu não sou tão estudioso. Peraí, deixa eu só fechar. Fecha. Tá boa? Só respondendo a sua pergunta. Como é que Josué foi? Com medo? Porque ele tinha fé. E você já citou essa coragem aqui, sem falar de Josué. Então, contribua. Não, mas a minha contribuição, né, o meu nível de contribuição é você. Você que às vezes pode estar no maná. Você pode estar comendo bem, enchendo o bucho, que nem aqui no Ceará, né, no nordestino, mas tem
coisas melhores, tem terra prometida para você, tem a abundância à sua frente, e por essa falta de coragem, ou por essa falta de diálogo, ou até mesmo por uma visão espiritual que ainda não foi aberta em você, você não consegue dar um passo a mais, então você não vai acessar a terra prometida. Então Josué teve essa coragem, e muitas vezes eu me peguei assim como Josué, né? E por que eu estou falando isso, pastor? Eu não sou um cara tão entendido, né, como o senhor é da Bíblia em si, mas eu sou um estudioso. Eu sou um estudioso que eu leio a Bíblia todos os dias, né? Tô lendo a Bíblia pela segunda vez. Todos os dias eu leio, todos os dias. Para quê? Para interpretar da minha forma, do meu jeito, do meu modelo, de como eu entendo. Ah, você não precisa. Preciso. Eu escuto imensos pastores, padres, pessoas pregadoras que falam e falam com muita propriedade, mas eu também sei interpretar. Você também pode interpretar. Isso. Você também sabe ler. Você também tem o direito e o dever de interpretar da sua forma e da sua maneira. Então leia. E depois que eu li isso, cara, que eu vi o quanto Josué teve o seu papel importante ao levar aquele povo para a terra prometida, aquilo se abrir, e ter força e coragem. E tem várias passagens. A última vez que eu tive agora, eu tive na fonte de Gedeão, né, que foi assim também uma passagem de muita força e coragem. E isso tem tudo a ver com empreendedorismo. Isso tem tudo a ver. Empreender, muitas e muitas vezes, é passo de fé. Você tem que dar um passo de fé. Empreender não vai ser nada bonitinho, nada ajeitadinho, nada tudo, não vai. Se você tiver uma empresa toda bonitinha, ajeitadinha, primeiro passo, sabe o que é que vai acontecer? Não tem venda nenhuma lá dentro. Porque a empresa que cresce tem mecanismo de caos dentro dela, então você precisa tirar os excessos, podá-la, construir, dar alguns passos de fé, ter coragem. E isso tem muitas histórias. É verdade. Mas eu passo a bola para você e você pode continuar em mais um personagem aí que você ia falando. Só falando do último, enquanto você falava que eu via pregadoras, eu também lembrava de Ruth, de Débora. Foram mulheres que precisaram se adaptar às situações e exerceram liderança, que dá para aproveitar no empreendedorismo também. Mas por último eu quero citar um que eu sou muito fã na Bíblia, tirando Jesus, que ele é o mestre dos mestres. Foi um grande empreendedor também. Ele fez pessoas abandonarem suas carreiras para seguir os seus ideais. Cara muito, muito bom, muito sensato. Mas eu gosto muito de lembrar de José. José foi o primeiro empreendedor, assim, na prática, no que está escrito. Ele precisou ser resiliente, ele precisou lidar com a família dele, ele precisou lidar com o caos, ele precisou fazer planejamento, e ele construiu ali no Egito uma grande fonte de alimento quando todos ficaram sem alimentos. Ou seja, José preparou a empresa dele para a pandemia. Entendedores entenderão. José, ele preparou a empresa dele para aquilo que ia acontecer. E de uma hora para outra, a coisa virou. Qual o segredo de José? A fé. Vou até lembrar um pouquinho de Josué, porque eu fui tão incisivo em dizer que ele teve fé, mas a fé é em Deus, tá? Ele acreditou na palavra que Deus direcionou. Foi a fé na sabedoria dele. Perfeito. Não foi a fé nos outros. José teve fé. José tinha conexão com Deus. Quando José é tirado da cadeia para interpretar o sonho do faraó, o faraó olha para ele e diz assim: ouvi dizer que você interpreta sonhos. Aí ele diz assim: eu não. Deus me ajuda a interpretar sonhos. Mas se a vida do empreendedor fosse assim, Max, colocando Deus em cima das coisas, os negócios fluíam mais, as pessoas fluíam mais. José, ele lidou com toda aquela situação e não se vingou dos irmãos dele. No final de tudo, ele podia ter prendido os irmãos, podia ter os deixado morrer de fome, mas ele mostra ali, pela vida dele,
que também o relacionamento dele com Deus fez a diferença. Nós temos grandes exemplos de empreendedorismo. Eu sei que eu falo muito, mas me permita fazer uma observação ainda acerca do que você falou sobre ler a Bíblia e interpretar. Sim, você deve ler. Sim, você pode interpretar com a presença daquele Espírito Santo que o Max acabou de citar aqui. Eu gosto de citar que, na maioria das vezes que eu estou lendo a Bíblia, eu estou procurando a resposta para a minha empresa. De verdade, eu sei, tem muitas demandas. E recentemente eu li sobre a construção do tabernáculo. Mais uma vez falando de Moisés, quando ele monta uma equipe para construir o tabernáculo. E a Bíblia vai dizer lá em Êxodo algumas vezes: chame o melhor bordador. Deus dizendo: tá, Max, fui eu que capacitei. Aí o relato bíblico, Deus diz assim: chame o melhor costureiro. Foi eu que o capacitei. Aí ele diz: chame o melhor artesão. Foi eu que o capacitei. Eu estava lendo aquilo e eu parei, tem alguma coisa errada no meu trabalho. Porque se Deus me capacitou, eu posso entregar mais, meu amigo. Porque se o artesão, o costureiro, o bordador eram os melhores, porque Deus capacitou e Ele estava convidando eles, eu preciso entregar mais para os meus clientes. Eu preciso entregar mais para os irmãos que precisam de mim, para as pessoas que precisam de aconselhamento. Interpretações vindas da palavra de Deus. Perfeito, perfeito. Eu tenho duas coisas a acrescentar. Primeiro, com a história de José. Eu vou trazer a história de José para os tempos atuais e para você, empreendedor. Muito bom. Eu vou trazer essa história para José deu uma lição empreendedora em todos nós hoje, que poucos se apropriam dessa visão. E qual é essa visão? Dinheiro no tempo. Dinheiro, vou falar de dinheiro mesmo, monetário. O que é que José fez? José, com toda a sabedoria dada por Deus, armazenou, criou, planejou. E no momento de talvez uma entre-safra, seria hoje o nome que você ia dizer, valorizou o que você tinha, criou valor, deu valor no que você tem. Então tem muita gente sendo imediatista, tem muita gente não olhando, não visualizando, e querendo as coisas de forma rápida, e não acontecerá assim. Então se planeje, construa. Então essa visão do dinheiro no tempo, isso leva ou tem a ver muito com a sua visão do seu planejamento, de como você enxerga isso. Então, um dos ensinamentos muito fortes de José, dentre vários outros, eu queria carregar isso aqui para você refletir isso. Então, avalie como você está fazendo, cuidado como você está fazendo, porque eu me lembro que eu fiz uma sociedade uma vez com um amigo, aliás, um cara que é sócio até hoje comigo, e falando na sociedade, no primeiro momento que a gente foi assinar um compliance, uma regra de governança, eu disse para ele o seguinte: olha, nós vamos passar 5 anos, sem tirar R$1 desse empreendimento, sem tirar R$1. Aí o cara olhou para mim: mas como assim? Você quer ser sócio? Você tem como viver de outra coisa? Tenho. Esse investimento ele é a longo prazo. Foi isso que José fez. José traçou o empreendimento dele a longo prazo, porque naquele momento, hoje nós estamos colhendo. Hoje nós estamos colhendo rumo a uma terra prometida, mas colhendo rumo à abundância. Colhendo por quê? Porque tomamos ações antes. Hoje ele me agradece, diz: cara, que legal, dinheiro no tempo aí, né? Eu digo: quem foi que te ensinou? José. Coisa boa. José. Simples assim. E outra coisa que eu quero, na verdade é mais uma pergunta, assim, porque eu vi que você empreende, mas você tem seu ministério, e eu vejo muita gente dizendo que o homem, não sei se a palavra correta é ministeriano, que tem um ministério ali, não pode empreender. Como é que é isso?
E eu vi inúmeras pessoas, inclusive Paulo era um grande empreendedor, construía tendas. A maioria dos discípulos eram empreendedores, pescadores, viviam daquilo. Por que que um pastor não pode trabalhar ou não deve trabalhar? Por que me explica isso aí. Tem um amigo meu que quando a gente faz perguntas complexas para ele, ele diz assim, quem souber morre. Quem souber morre. Não existe uma explicação para isso. Se eu for me apegar à religiosidade, certo, eu vou entender que sim, os discípulos, Paulo, os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles trabalhavam e eles abandonaram os trabalhos para viver do ministério. Pelo menos é isso que deixa explícito na Bíblia. Nicodemos era um grande homem, ele era um sacerdote, ele tinha as suas riquezas, ele segue Jesus, mas não termina contando a história dele, o que foi que ele fez, para onde ele fez, o que ele vendeu. Fato é que eu não posso me apegar a certas coisas que foram escritas para uma certa época. Aquela época tinha um plano, claro, a Bíblia perdura, a palavra perdura. Verdade, algumas coisas prescreveram. Hoje nós vivemos uma outra época, nós saímos de uma época bíblica onde a mulher não tinha vez, hoje a mulher tem voz e tem vez, e está tudo bem, mas ainda tem gente presa a isso. Então, nós acreditamos em uma vida abundante. Eu acredito, os evangélicos que empreendem, que são atuantes no mercado profissional. Nós temos o nosso meio de vida e a nossa missão de vida. O que é um meio de vida? O meio de vida é aquilo que vai suprir as nossas necessidades, que vai nos proporcionar uma casa, um carro, uma viagem, vai nos proporcionar também ser generosos, porque a generosidade faz parte de uma vida abundante também. Meio de vida. E nós temos a nossa missão de vida, que é aquilo pelo qual nós vivemos sem necessariamente receber algo em troca por isso. Nós costumamos dizer lá na igreja assim, os pastores, nós tiramos férias do nosso meio de vida, mas a gente não tira férias da nossa missão de vida. Então, se eu pregava, eu posso pregar. Se eu evangelizava, eu posso evangelizar. Eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, Jesus, ele disse que ele veio para que eu e você tivéssemos uma vida abundante. Pega essa palavra abundante e inclua corpo, alma e espírito, né? Eu vou colocar o corpo aqui como matéria. Presta atenção, nós vivemos em um mundo onde pessoas precisam de ajuda financeira e espiritual. Se eu contribuo com a igreja, quanto mais eu contribuo, mais pessoas eu vou alcançar. Perfeito. Agora, para eu contribuir mais, eu preciso receber mais. Para eu receber mais, eu vou ter que trabalhar mais. Por que não? Eu não tenho nada contra quem vive de oferta. Não tenho nada contra. Tá? E glória a Deus para quem vive assim. Mas na minha igreja, meu pastor é um empreendedor. Ele cuida de 9 campos, Brasil. E ele tem a empresa dele, ele tem o empreendimento dele. Por que eu não poderia ter? Como eu não consegui fundamentar, porque tem o religioso, ele quer, onde é que está na Bíblia? Certo? Então, se você tiver algo a acrescentar, eu digo assim, me diga por que não. Me diga por que eu não posso fazer. Faço. E sou feliz porque faço, porque quanto mais eu faço, mais eu consigo contribuir. Quanto mais eu contribuo, mais o Senhor abre as portas, mais o Senhor faz com que as coisas prosperem. Porque é sobre pessoas. O meu negócio, ele é sobre pessoas. O seu negócio é sobre pessoas. Sim, quando você diz da sua missão, da missão da Maxi, acredito que da Maxi, que é a distribuidora de medicamentos, você não distribui medicamentos, meu amigo, você cura pessoas, você faz com que pessoas diminuam as suas dores. Então, não vejo problema nisso.
Vamos ver. Perfeito. Eu quero agradecer ao pastor Rodinelli, dizer que é um prazer estar com ele aqui, debatendo no Pode Empreender, e deixar aqui os microfones abertos para suas considerações finais, pastor. Eu acredito que tudo que eu tinha para falar, eu já fiz. Se eu tiver de acrescentar alguma coisa, para você que está na fase da incredulidade, permita-se estar perto de Deus, estar perto de Jesus. Permita-se ler uma Bíblia, escutar o seu padre preferido ou seu pastor preferido, ou seja lá quem for, e procure entregar os seus planos a Deus. Tem um escritor, ele disse uma coisa que deveria estar na Bíblia, sabe? Até está dito de outras formas, mas ele disse assim, abre aspas, não espere que a necessidade determine a hora que você tem que mudar. Mude hoje, antes que seja tarde demais. Fecha aspas, o nome desse escritor é Napoleão Hill. E por que eu citei isso? Porque eu quero dizer para você, empreendedor, se você está indo bem, você vai melhor com Deus. E se você não está indo bem, se apegue a Deus. Não era pela necessidade que eu desejaria, era pela fé. De qualquer forma, busque a Deus, busque a igreja local, se conecte com uma força maior que você pode consultar, que você possa ter alento. Termino citando uma frase que eu já disse, que essa não é minha, é bíblica. O próprio Jesus dizendo, Ele é a videira, eu e você somos os galhos. E a gente só dá fruto se estivermos na árvore. Porque sem Ele você não pode fazer nada. Eu digo até a você, pode ser que tudo esteja dando certo. Mas pode ser que esteja dando certo da maneira errada. E quem sou eu para avaliar isso? Você. Vocês são as pessoas mais adequadas para avaliarem isso. Sem Jesus eu não consigo fazer nada. E você também não. Deus te abençoe. Obrigado, Marcos, por essa oportunidade. Foi enriquecedor demais. Fiquei feliz. Um abraço. Foi bom demais participar. E Deus abençoe. Aí, meu irmão. Sucesso. Valeu. Bênçãos.